foi realizado em São Paulo, nesta quinta-feira, um encontro com CEOs e executivos de grandes empresas europeias para discutir o momento desafiador atual depois do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a guerra comercial em vigor entre Estados Unidos e China. Então, não podia ser outro o assunto. Os executivos, os empresários aproveitaram para discutir as possibilidades diante desse cenário desafiador, a integração entre os países, entre União Europeia, também o Brasil, e as possibilidades de crescimento diante desse cenário de turbulência. Durante o evento, aqui com CEOs em São Paulo, o ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troillo, falou que acredita que, com essa posição de Donald Trump, nessa posição mais protecionista, os países que historicamente têm alguma rixa comercial, ou então que nos últimos momentos, nas últimas décadas, acabaram se distanciando mais em relação ao comércio, passam a se aproximar, passam a ter uma relação de maior reciprocidade diante desse momento turbulento. E ele aproveitou ainda para comentar que ele acredita em um avanço agora no acordo União Europeia-Mercosul, que ele acredita que esse avanço está mais próximo com essa medida de Donald Trump, que agora depende mais dos europeus do que, de fato, dos países que compõem o bloco. O que a gente tem observado, sobretudo depois do anúncio das medidas de 2 de abril, é que diferentes agentes econômicos e comerciais que estavam se estranhando, estavam se afastando, curiosamente voltaram a se aproximar. É o caso da China e do Japão, é o caso da União Europeia e da China, é o caso da União Europeia e do Mercosul, ou seja, restrições impostas a partir da maior economia do mundo, que é a economia norte-americana, não deixa ninguém parado. Todo mundo vai tentar se reposicionar. É como se a globalização, como nós a conhecíamos, mudou. E o que vem por aí não é desglobalização, mas é uma outra globalização cujas rotas, cuja forma, cujos fluxos ainda estão sendo definidos. Quem também falou com a gente foi Graziano Messena, que é presidente da Eurochambers e estava aqui no evento, junto com o Marcos Troillo. Ele acabou palestrando e falando aqui com os executivos e aproveitou para comentar sobre as perspectivas, então, de relação entre as empresas de União Europeia, do Mercosul, dos dois blocos, e essa integração entre os países, o que ele espera daqui para frente com esse ambiente turbulento. Vamos ouvir. Acredito sim, as medidas do Trump provocaram essas novas alianças e aceleração de acordos, inclusive bilaterais, e onde não consegue o governo conversar com os Estados Unidos, acontece que os empresários conversam, como é o caso do evento de hoje, onde CEO de empresas acima de 100 milhões de dólares se reuniram aqui conosco para exatamente estudar a geopolítica e a economia para ver quais são as próximas etapas nesse mundo confuso.